E, Levi, entrando mais agora no aspecto ali comunitário da igreja, né? Por mais que a gente tenha acesso a muitos livros, a muito conteúdo, a gente tem acesso aí a um vasto material que está disponível nas redes sociais, na internet, com os livros. Mas a gente fala, às vezes, muito pouco de livros dentro da igreja, né? É lógico, igrejas bíblicas vão lá, pregam a palavra, ensinam, tem boas escolas dominicais, mas eu percebo que muitas igrejas não indicam para os seus membros, olha, lê esse livro é muito bom, você vai ser abençoado, ou um livro para uma área específica, até de uma necessidade da igreja. Eu percebo que ainda é muito pouco falado sobre o que os cristãos devem ler dentro das comunidades cristãs. Como é que a Sim. igreja pode ajudar o povo a ler as escrituras, mas ao mesmo tempo, dentro dessa prática, a também ter acesso e ao conhecimento de poder buscar bons livros? Como é que a igreja pode ajudar nesse processo? Muito boa sua pergunta e eu acho muito necessário isso, Dani. E eu achei interessante uma coisa, né? Quando quando eu migrei, foi de forma natural a minha migração para o Uhum, presbiterianismo. uhum, Quando eu entrei realmente no presbiterianismo, entrei mais em uma igreja local, eu percebi essa dificuldade, uhum, né, na igreja local e uma igreja reformada, igreja histórica uhum. e outras, não só na minha, em outras Sim, sim. igrejas que eu Uhum, comecei a, a ir, né, e visitar. E eu acho que muitas vezes isso é pouco fomentado realmente dentro das nossas igrejas, a indicação de livros. Então, por uhum, exemplo, eu acho que uma forma que acaba sendo eficiente, muito eficiente, uhum, são, por exemplo, nas aulas de escola dominical. uhum, Eu me utilizo muito das aulas de escola aham, dominical como uhum, professor para fomentar isso, para uhum, indicar. Eu sempre levo livros. Eu aham, sempre levo 3, 4, 5 livros, tá aqui. Eu passo, dou aham, na mão, falo, toca, cheira, uhum. vê, né? É. Aí ele, Aham, nossa, Olivia, uau, domingo passado, aham, na escola dominical, eu levei um livro, no final da aula, um menino falou, Levi, posso tirar uma foto desse livro que eu vou comprar? Pronto. aham, é, Então, eu acho ali que é uma forma, assim, da gente aham, poder fomentar. uhum, Em estudos, reuniões de estudo, é, pequenos grupos, né? Tem igrejas que têm pequenos grupos, é uma forma de aham, você também fomentar. Localmente, também, eu, por exemplo, na minha igreja local, eu tenho essa oportunidade também, não só porque eu estou numa editora, eu antes de aham, estar numa editora, eu já fazia isso. aham, Na minha igreja anterior, por exemplo, eu fiz uma arrecadação na igreja de livros e uhum, montei uma biblioteca na igreja aberta. Quem quiser pega, só falei, aham, né, como bons cristãos, vamos devolver, né? Não coloquei lá livro de retirada, nada. Mas aham, para as pessoas poderem usar. Pedi para cada irmão fazer a doação de um livro. Fiz um aham, apelo um dia, sério, subi aham, lá. Falei, irmãos, queria pedir encarecidamente quem puder doar um livro cada um. Cara, veio, caixa, teve irmão que doou caixa. A gente aham, montou lá e era livre, as pessoas podiam pegar. Onde eu uhum, estou também, hoje eu faço muito isso, eu fomento muito, eu divulgo, uhum, né? Graças a Deus, meus pastores dão essa abertura, porque eles também gostam, né? aham. E, e eu acho que nós temos que incentivar muito localmente isso. Legal. Eu geralmente quando eu dou aula sobre algum assunto dentro da escola dominical, eu costumo no final falar, pessoal, para preparar essa aula aqui, eu usei esses livros aqui. Então eu indico para vocês lerem, né? Então Isso sempre aí. tem um último slide lá que eu coloco sobre os livros. E uma prática que aí é pessoal que eu tenho é também sempre publicar aquilo que eu tô lendo nas redes sociais, né? Uhum. Então, muita gente que já me procurou dizendo que comprou um livro porque eu indiquei na rede social, né?
E algo que eu gosto de fazer, algo pessoal também, é sempre eu gosto de presentear algumas pessoas com livros. Então, em vez de eu falar assim para uma pessoa, fala, lê esse livro aqui que você vai gostar, eu Tá. vou lá, compro, ó, lê isso aqui. Eu não empresto o livro, meus amigos É, sabem. uhum, Eu dou, eu também. Se eu Levi, livro tal, eu já cheguei a emprestar, falei, cara, você devolve rapidinho. Eu sou assim, né? é, Mas, porque meus livros, eu anoto, eu rabisco, eu tenho muita coisa, mas é, eu também muitas vezes eu faço isso que você tá falando. Eu vou lá e dou, presentei, tá aqui. uhum, legal. E como é que você entende dentro desse processo a diferença da sua leitura individual com a leitura comunitária? Diferença da minha leitura individual com a minha leitura comunitária. Cara, a gente tem que ter uns momentos solitários Uhum, de leitura e muitas vezes, por exemplo, para preparar um sermão. Cara, uhum, para preparar um sermão, você precisa estar solitário, você ali, exato. né? Senão você não consegue. A leitura também é muito importante ter uma leitura solitária. Mas olha que interessante, o tempo que eu mais li, eu disse que foi em ônibus, né? Uhum, E realmente foi. Mas aí muitos me perguntavam, Levi, como você consegue essa muvuca no ônibus para lá, para cá? E eu não usava fone, nada. uhum. E eu falava assim, olha, quando eu começo a ler, parece que eu entro dentro do livro. E Parece tudo que que a gente acontece, desliga. É, desliga. Tudo que acontece ao redor, uhum, esquece, eu esqueço. Né? Então eu uhum, acho que esse momento individual, ele é muito mais deleitoso. Tem leituras que você chora, cara. Eu choro é, em muita leitura. Individualmente, e às vezes em comunidade você não vai chorar, é, quando deveria, né? Mas tem leituras que é você que tá ali com o livro, você fala, nossa, isso aqui é para mim, é, né? E vai. Agora, a leitura comunitária, eu faço muito isso nas EBDs também, quando eu utilizo livros, né? Da gente ler trechos ali de livro juntos, né? Ou fazer ali algum grupo de leitura e usar um livro como uhum, base, eu me utilizo muito dessa tática para fomentar a leitura. uhum, Né? Olha, como eu utilizo isso muito nas EBDs, quem participa das minhas aulas sabe, eu uso um livro e isso também acaba sendo uma tática de uhum, fomentar a leitura. E a gente consegue aí discutir o livro. Né? uhum, E isso é riquíssimo. Para mim, é um benefício muito grande, Dani. Por quê? uhum, Uma coisa, quando eu leio, ele é proveitoso quando eu leio, faço a leitura solitária daquele livro? Não deixa de ser. Quando eu leio em comunidade, eu guardo mais. uhum, Quando eu sim, comento aquela leitura com outros amigos ou ali lendo conjuntamente, eu guardo mais o assunto. Eu uhum, guardo o capítulo, às vezes eu guardo até a página. Acaba sendo riquíssima a leitura em comunidade, porque a gente compartilha pensamentos, uhum, compartilha experiência e eu gravo mais a uhum, ideia. Os livros que eu mais. É impressionante. Os livros que eu mais consigo falar sobre eles foram uhum, livros que eu discuti e conversei em grupo. Né? legal, Foram livros que eu tive a oportunidade de conversar em comunidade. legal. Você relatou aí duas experiências interessantes, né? O ano passado, final do ano, eu li um livro que, quando eu comecei a ler, eu falei, cara, eu tô vivendo isso daqui. E quando eu terminei o livro, eu terminei esse livro de joelhos. Eu falei, Senhor, como é que esse livro chegou na minha mão? E eu tô vivendo isso aqui agora. E eu não esperava que eu ia encontrar esse tipo de informação nesse livro, né? Sim, São experiências que a leitura individual traz. Uma outra sim, experiência interessante que a gente teve alguns anos atrás foi. A gente tinha o Marinho Brasil, que é músico, produtor musical aqui, e cuidava do Ministério de Louvor nosso. sim. E tem alguns livros de teologia da Vida Nova, que é uma série, teologia básica, e tem uma lá que é sobre louvor e adoração. E a gente estudou esse livro praticamente inteiro, acho que boa parte do livro, mas a gente lia durante a semana e
no fim de semana, no sábado, no ensaio, antes de ensaiar, a gente se reunia para conversar sobre adoração, louvor e aquilo que o livro diz. Cara, é um crescimento assim fantástico, né?